Amém. Vamos lá agora para o nosso momento da palavra. Hoje eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em uma passagem que é muito conhecida. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar dessa passagem. Uma passagem que de fato é transformadora, que transforma vidas. E creio que hoje não vai ser diferente. E ela está lá em João capítulo 2. João capítulo 2, do verso 1 a 11. João capítulo 2, do verso de 1 a 11. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. João capítulo 2, ele fala sobre a transformação da água em vinho. É uma passagem que eu acredito que todos nós já ouvimos falar, né? Até quem não é crente já ouviu essa história de que Jesus transformou a água em vinho. Então, vamos ler agora. Diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós oramos, essa é a tua palavra, nós cremos que ela é inerrante, nós cremos que ela é verdadeira, nós cremos que ela é viva e eficaz. Te pedimos humildemente nesta hora, traga luz aos nossos olhos, fala conosco, fala aos nossos corações, nos repreende, nos disciplina e nos torna apto para a tua boa obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, antes da gente começar a falar, né, sobre esse versículo, esse capítulo aqui, né, na verdade esses versículos de 1 a 11, eu queria trazer aqui algumas observações para que a gente possa entender, né, para que a gente possa ter um fácil entendimento daquele momento ali que estava acontecendo, naquele tempo. E a primeira observação é: quem é esse João? Esse João, de fato, ele é o João apóstolo, o apóstolo João. E esse João, ele era filho, né, de Zebedeu, irmão de Tiago, que também porventura era apóstolo. E esse mesmo João aqui foi o mesmo João que escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João. E também escreveu o livro de Apocalipse, aquele que estava preso lá na ilha de Patmos. Muito bem. E aqui, essa é a nossa primeira observação para a gente se situar de quem é esse João, né? Porque tem muita gente que acha que quem escreveu esse livro aqui foi João Batista, mas não foi João Batista, foi João, apóstolo de Jesus. Tá? E a segunda observação aqui aqui João ele se refere a 7 sinais ou 7 milagres, né? Todo o livro de João ele vai se referir apenas a 7 milagres, que esses milagres ele chama de 7 sinais. E quais foram esses sinais? Esses sinais, o primeiro é
a água transformada em vinho, que é o que nós vamos ver agora. E o segundo sinal foi a cura do filho do oficial, que está lá no capítulo 4. Aí ele também vai falar do outro sinal, que foi a cura do paralítico em Betesda, está lá no capítulo 5. A multiplicação dos pães, que está lá no capítulo 6. E ainda nesse mesmo capítulo 6, ele vai falar sobre a caminhada de Jesus sobre as águas. Também vai falar sobre a cura do cego de nascença, no capítulo 9. E por último, o último sinal, ele fecha com a ressurreição de Lázaro, que é lá no capítulo 11. Então, ele fala sobre isso, ele trata desses milagres como sinais. E aí, ele vai falar aqui, lá no capítulo 21 do livro de João, ele vai dizer assim, 21 verso 25, lá é o último verso do livro de João. Ele vai dizer assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Isso aqui para quem assiste The Chosen, marca um negócio, né? Quem já assistiu essa parte aqui que ele fala isso, a segunda temporada de The Chosen, aconselho vocês a assistir essa série. Ele começa a pegar esse relato de Maria. Maria diz assim: olha, se a gente fosse botar tudo que ele fez em um livro, a gente não ia ter livro no mundo para que a gente conseguisse escrever todos esses milagres. Mas aqui, no livro de João, ele escolheu apenas 7 milagres para falar sobre Jesus, para apontar sobre Jesus. E esses milagres, eles foram escolhidos por um motivo. E qual era esse motivo? Era apontar a pessoa de Cristo e as suas obras. Ele não estava fazendo um milagre porque ele queria se aparecer. Ele estava fazendo um milagre para apontar para ele mesmo e dizer assim: olha, eu sou Jesus, eu sou o Messias aguardado. Eu faço isso e mostro aqui essas obras porque eu sou o Filho de Deus. E daqui para frente a gente vai entender melhor. A terceira observação também, esses milagres, eles precisam ser lidos como histórias acontecidas, literalmente, de fato, porque há teólogos que dizem que os milagres do Novo Testamento foram uma invenção dos discípulos. Quando a gente vai estudar essas coisas mais a fundo, a gente começa a perceber que há um caminho onde, de fato, a gente encontra muita coisa, mas há também pessoas que destoam de muita coisa. Então, sempre é bom a gente falar sobre isso, porque vá que você procure, e aí você vai se deparar com essas coisas. Mas existem pessoas que dizem que os milagres de Jesus no Novo Testamento foram apenas invenções dos discípulos. Eles falam isso porque isso foi se criado no meio dos santos. São Pedro, São não sei quem, Santo Antônio, que é um santo muito conhecido, né? Que geralmente as pessoas conhecem como que santo casamenteiro, né? E aí, vou explicar mais ou menos para vocês o porquê que eles achavam isso, né? Que aquilo ali era como se fosse história que os discípulos inventavam sobre Jesus. Porque assim, lá em 1200, quando apareceu aí esse tal de Antônio, ele era um cara, como é que eu posso dizer? Ele era um bom homem, né? Que ele ajudava ali aquelas pessoas que tinham sonho de se casar, a se casarem. Ajudava ali as mulheres solteiras a arranjar marido. E quando arranjava ali o marido, ele pedia dinheiro para as pessoas que tinham condições financeiras para patrocinar ali aquele casamento das pessoas, daquele casal, daqueles namorados, daqueles noivos. E aí, quando deu, esse homem, esse bom samaritano, né, ele morreu. E nessa que ele morreu, quando a gente olha essas peças boas, né, essas peças boas quando morre vira o quê? Santo. E aí virou Santo Antônio, o santo casamenteiro. E esse santo casamenteiro, depois que ele morreu, se levantou ali com ele os seus seguidores. Não, porque agora a gente vai rezar para Santo Antônio, minha filha, porque Santo Antônio, quando estava vivo, dava jeito para casar vocês. E aí começou a galera ali, não, porque tem que botar a imagem de Santo Antônio lá na casa, lá no quarto da mulher solteira. Porque eu rezei para Santo Antônio e depois de 2 meses certinho, o dinheiro apareceu debaixo da estátua dele. E aí começou a se criar essas lendas, né? E
Daí, as pessoas, né, que olham para Jesus, eles falam assim, não, aquele homem de fato ele era um profeta, aquele homem era um judeu, era um reformador, mas tudo que ele fala é invenção dos seus seguidores, é invenção daqueles discípulos que um dia estiveram com ele. Só que há uma diferença entre o Santo Antônio e Jesus. E qual é a diferença que a gente sabe de qual é toda a diferença, né? E aí, essa diferença é que os seguidores de Santo Antônio, eles não estão ali dispostos a morrerem por esse homem. Mas os discípulos de Jesus, eles sim estavam ali dispostos a morrerem por Jesus. Tanto é que todos morreram por ele. Então, há essa diferença. Então, com isso, né, obviamente, nós cremos que todos esses milagres é verdadeiro. Mas não se perturbe porque quando vocês ouvirem falar sobre isso, porque de vez em quando a gente sempre vai ouvir esse tipo de coisa. E aqui eu tenho a quarta, né, observação que eu quero passar para vocês, que também é o fato de nós crermos em milagres de todos, na verdade, o fato de nós crermos em milagre, de todos esses milagres aqui descritos na Bíblia, não quer dizer que eu autentico todos os milagres modernos de hoje em dia. Os milagres que têm acontecido em várias igrejas por aí. Porque tem muita coisa acontecendo hoje dentro das igrejas que as pessoas dizem que é Jesus, mas olhando a gente percebe que aquilo ali não tem um pingo de Jesus. Então, a rigor, eu e você, nós temos que, por obrigação, acreditar nos milagres que estão aqui, na palavra de Deus, aqui na Bíblia, porque se você não acreditar nesses milagres, nem crente você é. Então esses são os milagres que a rigor nós precisamos de fato acreditar. Nem eu, nem você, nós somos obrigados a crer nos relatos de pessoas que dizem que Cristo operou milagres nas vidas delas. Porém, eu não estou dizendo que Cristo ele não pode fazer. É óbvio que ele pode fazer, mas eu estou dizendo que crer ou não crer não é essencial nem para a minha e nem para a sua salvação. Mas agora, quando a gente se trata dos milagres bíblicos, dos milagres que estão descritos aqui nos evangelhos, sem dúvida vocês precisam crer, porque isso que move a nossa fé. E agora, aqui no verso 11, eu queria apontar algo para vocês. Lá no capítulo 2 mesmo, no verso 11, vai dizer assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia, tá bem aí o nome, sinal milagroso. João chama esses milagres, como eu falei desde o início, ele chama esses milagres de sinais. E todos os 7 milagres do livro, ele vai se referir a sinais milagrosos. Mas por que ele fala isso? Por que ele diz assim, não, os sinais milagrosos de Jesus? Por que simplesmente ele não fala só os milagres de Jesus? Ele fala sinais. Ele fala isso porque, por exemplo, o sinal, ele aponta para uma realidade. O sinal, ele não é o fim em si. Um exemplo prático aqui, quem dirige, se você está dirigindo, né? Quem dirige não, quem também anda de ônibus percebe isso. Você está dirigindo em São Luís e você olha uma placa dizendo assim, ó, bem ali tem um hospital a 100 metros. É lá naquela placa que é o hospital, lá naquele sinal, naquela sinalização dizendo que há um hospital daqui a 100 metros? Não. Aquilo ali é um sinal em si. Porém, ele aponta para algo que é o final. Você não para naquela placa e diz assim, eu quero uma consulta, não, eu quero marcar um exame, não. Você olha para ele e diz assim, o hospital é daqui a 100 metros, então ele aponta para outra realidade. E é nesse sentido que os milagres eles são chamados de sinais milagrosos, porque eles não estavam chamando atenção para si mesmos, para os próprios milagres e para as pessoas que estavam sendo curadas ou transformadas, mas eles estavam apontando para quem? Para Jesus. Gente, é muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes o nosso erro é contemplar o milagre, é contemplar o curado, mas não contemplar aquele que operou o milagre, não é verdade? Por muitas vezes a gente contempla
o irmão que teve a sua vida transformada. Pô, meu irmão, glória a Deus, fala até glória a Deus, mas só que a gente foca tanto no irmão que a gente esquece daquele Deus que transformou a vida do irmão. A dona Maridete foi embora outro dia, deixou a terceira perna dela ali, eu fui correndo atrás dela. Disse, irmão, olha aqui, é só a terceira perna. Né, dona Maridete? Operou um milagre, Deus, na vida dela, que ela foi embora, esqueceu até a... Mas o milagre não estava nela, estava em Jesus. Não foi, Maridete? A pregação foi tão boa que ela esqueceu ali a terceira perna dela. A gente foi acordar ela para entregar. Mas aqui, nas entrelinhas, nós percebemos que o Senhor ele já nos dá esse puxão de orelha, que a gente precisa olhar esses milagres como sinais, de fato, que apontam para aquele Senhor que faz os milagres, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, ele também, outra observação, nós percebemos que esse aqui foi o primeiro milagre de Jesus, gente. Aqui ele vai dizer assim, este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Está dizendo aqui com todas as letras, o livro de João, dizendo que foi o primeiro milagre de Jesus. Porém, quando a gente também se depara em um estudo assim mais criterioso, aqui a gente percebe que há outros livros que é chamado de apócrifos, que são livros que não estão incluídos aqui dentro do cânon bíblico, e a gente vê relatos sobre milagres na infância de Jesus. E aí a gente vê, eu estava até lendo, o livro de São Tomé, relata a infância de Jesus. Relata, né, mas esses livros são apócrifos. Eles não estão incluídos dentro do cânon bíblico, então a gente não considera eles como livros de fato verdadeiro para os ensinos de Deus. E aí, a gente vê alguns relatos que diz assim, que Jesus ele olhou um passarinho no chão e ele jogou o passarinho para cima, o passarinho automaticamente voou e ele operou um milagre na vida daquele passarinho. E a gente vê vários relatos assim, simples mesmo de infância. Diz que Jesus amaldiçoou um menino, uma criança que estava ali com a raiva dele, o menino caiu mortinho. Isso eles relatam no livro de São Tomé. Aí também tem que ele amaldiçoou uma professora. Tem também uma que diz que ele andava, enquanto ele andava, o lugar onde ele passava os seus pés, ali nascia flores. Então tem vários relatos da infância de Jesus e desses milagres que ele supostamente fazia, né? Porém, nesses livros apócrifos. Mas Jesus cresceu normalmente, igual todos os meninos. A gente já viu aqui na escola bíblica, lembram? Que a gente estava falando sobre a humanidade de Jesus. A gente estava falando sobre isso, sobre Deus homem, Deus espírito. A gente falou muito sobre essas coisas. Jesus cresceu normal, igual todos os meninos. Ele tinha o seu caráter manso, puro e sem pecado. Ele só fez sinais e prodígios depois que ele cresceu, se apresentou a todo Israel como Messias, Filho de Deus. E esse aqui foi o primeiro sinal. E a palavra de Deus ela é bem clara. Aqui, o cânon bíblico já fechado diz que o primeiro sinal de Jesus aqui foi aqui, a água com vinho. A água transformada em vinho. Então a gente também tem que ter esse entendimento. Quando eu falo assim, porque Jesus quando era pequeno operava vários... Quando tu olhou isso, meu irmão? Está lendo muito o livro de São Tomé. Então a gente precisa entender isso também, é uma ótima observação a se fazer. E a última observação fala aqui que Jesus ele não operava milagre à toa. Ele só operava milagre de fato quando havia propósito naquilo ali que ele estava fazendo. Quando assistimos o filme da Marvel, né? A primeira coisa que a gente percebe quando o Homem-Aranha ele tem ali o poder de jogar a teia, a primeira coisa que ele faz é jogar a teia numa latinha de refrigerante, puxar e abrir a latinha e tomar, né? Então a gente percebe que ali eles se moviam no sobrenatural a fazer algo que era benefício deles. Mas aqui não, mas o Senhor não. No final do verso 11 diz que revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A sua glória foi revelada e os seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre de Jesus. E os discípulos olharam aquilo ali e eles deviam ter falado assim, nossa, de fato, ele é o Messias, de fato, ele é o Filho de Deus. Então, esses milagres eram de fato para apontar isso, que Jesus, ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias e a honra devia ser dada ao Senhor. Agora vamos iniciar aqui a nossa exposição, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Vai dizer assim:
No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Caná era uma cidade dentro da vila da Galileia. Na verdade, era uma vila dentro da Galileia. E esse casamento, com certeza, ele era de familiares de Jesus ou de amigos bem próximos de Jesus. Tanto é que todo mundo foi convidado. Jesus foi convidado, a sua mãe foi convidada, os discípulos que andavam com Jesus já, né, foram também convidados. Jesus ali, ele já havia iniciado seu ministério, tá? Ele já havia sido batizado, mas só que ele só estava com alguns discípulos, ele já não estava com todos, né? Mas ele ainda não havia operado nenhum milagre, ainda estava ali, 0 quilômetro. Agora que ele ia operar o seu primeiro milagre. E aí no verso 3, ele vai dizer assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Naquele tempo, a festa de casamento, ela durava ali cerca de uma semana. E quem era responsável por essa festividade? Eram os familiares das pessoas que estavam casando. Esses familiares, né, o pai, a mãe, o sogro e a sogra, eles tinham que manter a alimentação, a hospedagem, né, de toda ali aquelas pessoas que porventura, quem aqui tem parente no interior? Todo mundo, né? Lá vem fulano, pra cá pro bar de Fátima, pro casamento, aí vinham os parentes tudinho do interior, aí vinham os parentes do marido, vinham os parentes da mulher, aí se juntava ali para mais de 100 e poucas pessoas. E aí, quem tinha que manter esse casamento de uma semana, aí vocês já viram? Se vocês acham difícil, né, casar hoje, acho que gastam muito, imagina naquele tempo, né? Não era só um dia de casamento, era uma semana de casamento. E tinha que dar de comer, dar de beber, dar lugar para aquelas pessoas dormirem. Então, ali, né, o negócio era mais tenso do que hoje. Hoje está mais fichinha para fazer o casamento. Mas naquele tempo, o casamento ele rolava ali durante uma semana, e aí eles tinham que, de fato, os familiares dos noivos tinham que manter ali esse casamento. E na cultura daquela época, o vinho ele era essencial. O vinho ele não podia faltar de jeito nenhum. O vinho ele tinha ali a representatividade de alegria. Quando tinha uma festa que não tinha vinho, não tinha alegria. Porque festa teria que ter alegria. Porque festa teria que ter júbilo, e o vinho significava tudo isso. Significava alegria, significava júbilo, significava festividade, significava comemoração. E do meio para o fim, o que aconteceu? O vinho acabou. E aí do meio para o fim, o vinho acabou, e aí se o vinho acabasse, aquilo ali representaria um sinal de quê? De desrespeito com os convidados, de desonra com os convidados, de despreparo, de falta de organização. Então aquilo ali ia manchar ali o casamento daquelas pessoas. E aí Maria, né? Maria, por isso que eu estou falando que Maria, ela era parente daquelas pessoas, porque quando isso aconteceu, ela se sentiu ali com uma necessidade de fazer alguma coisa. Na hora que ela viu, eita, o vinho acabou, meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa. Maria ali, estudiosos dizem que ela era a mais velha daquele lugar. Era como se ela fosse uma espécie de matriarca daquelas pessoas. Então, quando o vinho acabou, ela disse assim, não, isso não pode acontecer. As pessoas da minha família, elas não podem ser envergonhadas. E aí, Maria se achou no direito de resolver aquilo ali. E numa altura dessas, ela já conhecia quem era o seu filho, já conhecia, né, quem era Jesus, e ela chega até ele e diz que o vinho tinha acabado, na esperança de que ele desse um jeito, na esperança de que, porventura, ele tomasse ali alguma providência. E Jesus responde ela no verso 4, diz assim, Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E quando a gente olha isso aqui, a gente fala assim, caramba, que carão que Jesus deu na mãe dele, né? Tá vendo aí, mamãe? Pedro, tá vendo aí, mamãe? Mas só que Jesus, ele exorta a Maria porque ela, de fato, ela queria exercer autoridade ali sobre ele, mas não era porque ele não respeitava a sua mãe, não era porque ele entrou com desrespeito com ela, mas é porque Jesus, acima
do respeito que ele tinha por Maria, ele respeitava o seu Pai Celestial. Ele tinha um Deus acima dele que mandou ele vir aqui a uma missão, a quem ele deveria obediência plena, obediência completa. Então, ele ainda declara: a minha hora não chegou. E quando ele diz isso, né, como se ele dissesse assim: não é no seu tempo, mãe, calma aí, não é no seu tempo não, as coisas não são assim. É como se ele dissesse assim: ó, não é na sua necessidade, não é a senhora que vai dizer: meu filho, e aí agora? Tá na hora, bora fazer alguma coisa aí. Não força as coisas, mãe, não é assim não. Mas ele meio que disse isso: não é assim, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus, é no tempo do Pai Celestial. Por isso ele fala assim, dessa forma, né? Ele diz assim: quem temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E ao ler isso aqui, dá a impressão que Jesus está sendo rude com a sua mãe. Dá a impressão de que ele fala assim: o que tem eu contigo, mulher. Quando ele fala assim, mulher, né? Mas essa palavra mulher era muito usada naquele tempo. Não é igual hoje, né? Que fala assim: o que é mulher? Aí ela fala mulher, e a pessoa fala assim: isso aí tá me tratando mal, então tá sendo rude comigo. Mas mulher, Jesus usa demais. Quando a gente olha aqui o livro de João, ele se trata a todo tempo com a mulher samaritana. Então, diversas vezes ele vai falar isso, tá? Então, se você achou que Jesus desrespeitou a mãe dele, não ache isso. Jesus ele vai usar várias vezes isso aqui no livro de João também. Ele vai se tratar com a mãe dele, com Maria Madalena, a todo tempo assim, falando de mulher. E então aqui, Jesus ele não desrespeita a sua mãe, ele apenas adverte Maria: ó, você é minha mãe. É como se ele dissesse assim: ó, você é minha mãe, mas você não tem esse domínio, nem esse controle sobre essas coisas, somente Deus. Então calma aí, né? É que ele falou assim. Mas alguma coisa ali na resposta de Jesus deixou Maria convencida de que Jesus iria fazer alguma coisa. Alguma coisa ali, e aí fica complicado porque a gente não sabe o que aconteceu. Nós não sabemos, porque ele fala de uma forma, né? Aqui está escrito, mas quem sabe ele pode ter, né, gesticulado com a cara de outra forma. Ele pode ter dito assim: ó, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não acabou. Peraí que eu vou já dar um jeito, tipo dizendo assim. Mas só que não tem como a gente saber, mas de alguma forma ele deixou claro para ela que ele ia fazer alguma coisa. Mas Maria entendeu que ele iria fazer algo, tanto é que no verso 5, olha o que ela vai dizer: a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Então uma mulher que porventura recebesse um não, fosse um não assim cortado, ela não ia falar isso. Alguma forma, não sei qual foi a forma, não sei o sinal que ele fez para ela, mas ela entendeu assim: ó, de fato, ele vai fazer alguma coisa, ó, faça tudo que ele mandar aí, serviçal. E aí, lendo isso aqui, né, aqui eu sou mariano, viu? Quando ela diz assim: ó, faça tudo o que ele mandar. Aqui eu botei fé em Maria. Porque o evangelho é sobre isso. É sobre fazer tudo o que Jesus mandar. E quando a gente olha para isso aqui, nós nos deparamos com essa obediência. A obediência gira em torno do que Jesus fala. E fazendo da forma como ela manda, de fato, né? Maria mandou bem aqui. Mas só aqui. E o texto continua. No verso 6... vai dizer: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Esses potes, eram potes ali que era para os rituais dos judeus de lavagem de mão. Então, existia ali 6 potes, só que esses potes eles não estavam cheios, né? Até porque era um pote de 600 litros. E aí, como já tinha muita gente na festa, eu acredito que a festa já estava vindo já de um tempo já rolando, e aí os potes já estavam secos. Acho que os judeus chegavam, lavavam as mãos, tiravam água e aí o pote ia secando. E aí tinha 600, o pote cabia ali mais ou menos 600 a 800 litros de água, que iriam ser transformadas em vinho. Os potes estavam secos, por isso ele fala assim: ó, faça o que ele manda. E aí Jesus vem e fala aos serviçais. Verso 7. Encham os potes com água. E os encheram até a borda.
Notem a simplicidade de Jesus, a simplicidade extrema de Jesus. Nada de sensacionalismo. Jesus não falou assim, olha só, tá vendo aqui? 6 potes aqui, encham de água agora, nesse momento que vocês vão ver agora o maior milagre de Jesus. O primeiro milagre, hein? Sem sensacionalismo. Ele foi ali bem discreto. Encha para mim, por favor. E eles foram lá, encheram os potes, né? Os potes estavam para um lado, pessoas para o outro. Os potes que estavam lá, que as pessoas lavavam a mão, geralmente ficava ali uma espécie de dispensa. E aí os convidados estavam para o outro lado, nem sabendo o que estava acontecendo. Estavam comendo, se deleitando ainda no último pouco de vinho que tinha. E aí ele diz, encha os potes. E no verso 8, ele vai dizer, então ele disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, e assim fizeram. Jesus, ele é tão discreto que a gente nem sabe a hora... Também eu saí falando lá fora. Jesus, ele é tão discreto que a gente nem sabe qual foi a hora que o vinho foi transformado, que a água foi transformada em vinho. Porque ele manda encher os potes e depois logo em seguida manda levar para o mestre de cerimônia. E aí a gente fica se perguntando, mas e aí que hora foi a transformação? Que a gente não sabe, que a gente não viu. Então foi algo tão discreto ao encher o negócio, ao tirar para levar para o cara provar, e ao cara ir lá onde o noivo só falar no ouvido dele, esse aqui é o melhor vinho que existe. Foi tudo bem discreto. Então, quando a gente olha para isso, a gente não sabe quando foi que o vinho foi transformado. Se era na hora que eles estavam enchendo, que estava pegando o balde com água e a água já estava caindo, já estava virando vinho. A gente não sabe se foi na hora que eles estavam retirando, né, para botar ali no copinho para levar para o mestre sala. A gente não sabe se já estava transformando dentro do pote, na hora que ele terminou o último balde ali, tudo foi transformado. Ninguém sabe. E aí, o encarregado da festa era o mestre-sala. Em outras traduções, esse mestre-sala, ele era o cara que era encarregado de tudo ali, para tudo correr bem. Então, tudo teria que passar por esse homem. Tudo de bom e do melhor vinha por conta desse homem, que não deixava a cerimônia cair a peteca o negócio. Então, tudo teria que passar por ele. E Jesus manda levar o vinho justamente para esse homem, porque ele era especialista. Ele sabia o que era um vinho bom. Olha o que vai dizer no verso 9 e 10. Ele vai dizer assim, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Jesus mandou o vinho para aquele homem, porque aquele homem ele entendia. Aquele homem, ele estava ali para fazer de fato isso, porque aquele homem ele conhecia o que era bom. Ele poderia mandar, pega o vinho e serve todo mundo. Mas ia ser só apenas mais um vinho. O pessoal já estava embriagado, o pessoal já estava bebendo vinho desde cedo. E aí mais um vinho bom, um vinho ruim, era vinho, meu amigo. Até água eles iam beber, achando que era vinho. E aí ele manda levar para aquele cara. E ele diz, olha, leva para o mestre-sala. Ele podia mandar, né, levar para qualquer pessoa beber, mas não, ele mandou para ele. Mas o mestre-sala, ele não poderia ser um cara que se embriagasse, que ia se embriagar lá. Ele não poderia ser um cara que ele poderia comer demais. Ele teria que ser um cara que todo o casamento, durante toda a semana, ele teria que ficar ali, sã, sóbrio, em si. Porque tudo que ia acontecer no casamento teria que passar por esse homem. E aí, passando por ele, ele sabia o que era a melhor coisa, ele sabia o que era o melhor vinho. E ele disse assim, esse é o melhor vinho. Era como se ele fosse o comprovante daquele milagre que Jesus tinha operado. Era como se ele falasse assim, leva bem ali naquele cara, que aí ele vai dizer se o negócio é bom ou não é. E aí eles levam lá e o cara prova e fala assim, rapaz, isso aqui é o melhor vinho que eu já tomei na minha vida.
Eu acostumei fazer aqui vários casamentos, em vários outros lugares, mas esse aqui é o melhor vinho. Eu nunca provei um vinho igual a esse. E aí no verso 11, ele finaliza dizendo assim: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Gente, nessa passagem aqui, nós conseguimos tirar aqui diversas aplicações. A primeira aplicação é que Jesus ele estava ali no casamento, né? E ele estava ali com alegria, operou o primeiro milagre num casamento. Então, o casamento ele é instituído por Jesus. Nós vimos a presença dele naquele lugar. Então, ele se alegrava em ver pessoas se casando. Então, a gente consegue tirar isso. Ele não estava num casamento de homem com homem, ele não estava num casamento de mulher com mulher, ele estava num casamento de um casal, de um homem e de uma mulher que ali estavam, que poderiam ser da sua família, e ele estava presente. Ele abençoou com um milagre aquelas pessoas para que essas pessoas não viessem ser envergonhadas. Então, ele gosta do casamento. A segunda aplicação que nós podemos tirar também é que Maria ela não manda em Jesus. Ela não tem poder nem acima de Jesus e nem abaixo de Jesus. Respeitamos Maria, pois Maria ela foi aquela mulher que foi obediente a Deus. Ela foi aquela mulher que teve fé, carregou o nosso Salvador em seu ventre, porém nós não a idolatramos, porque nós entendemos que quem salva, quem transforma, quem cura, quem morreu por nós, foi o seu Filho, Jesus. A terceira aplicação é que Deus se preocupa com os pobres. Para você que acha que a sua causa ela é muito pequena diante de Deus. Deus operou um milagre em um casamento que porventura nem de pessoas que nem eram muito conhecidas, eram apenas da família dele. E ele se preocupou com a causa. Simplesmente o vinho poderia acabar e ele poderia dizer assim: tudo bem, vamos embora, meus irmãos, meus discípulos. Mas não, ele se preocupou com aquela causa. Ele foi até lá e falou assim: beleza, mãe, vou ver o que eu vou fazer aqui. Ele se preocupou com isso, então a gente tem que entender que ele de fato se preocupa sim com a nossa causa, mesmo ela sendo a menor causa que for. Peça e receberão, procurem e encontrarão, batem e a porta se abrirá. Lembra desse versículo? É isso aqui. A quarta aplicação, Maria aqui, ela trouxe a sua necessidade a Jesus e ela foi atendida. E aqui nós tiramos uma aplicação que nós devemos ali orar, levar as nossas necessidades ao Senhor. Aconteceu algo que Maria ficou aflita e ela disse assim: gente, quem que vai dar jeito nisso aqui? E ela correu para quem? Jesus. E por muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que nós ficamos aflitos, ruins, tristes, a gente fala assim: gente, eu vou correr para onde? Jesus. E aqui ela nos coloca em uma necessidade de oração. Nós precisamos orar, nós precisamos nos achegar a Ele, não como, não, isso aqui eu só vou no último dos planos. Não, Ele tem que ser o primeiro plano, porque a gente tem a mania de fazer isso. Eu vou tentar ali, eu vou tentar aqui, aí se não der, eu vou para a igreja agora mesmo, porque é só Jesus. Não, é Jesus desde o início. E por muitas vezes nós somos levados a fazer isso, a procurar Ele sempre como lá, a última das alternativas, lá no final. E por último, a quinta aplicação: Deus pode transformar vidas da mesma forma que Ele transforma água em vinho. Então, meus irmãos, nós entendemos que Deus abençoa o matrimônio, que Deus age no seu tempo, que Deus tem piedade dos pobres, que Deus atende às nossas necessidades e que Deus transforma vidas da mesma forma que Ele transformou a água em vinho. E aqui, eu acredito que cabia um testemunho. Nunca dei um testemunho meu para vocês, mas eu acredito que nesse momento cabe um testemunho. Testemunho é para a gente usar nessas horas. Falar sobre um testemunho para mim é algo muito gratificante, porque, e principalmente aqui sobre essa pregação, porque, começando já a falar do testemunho, né? Dia 13 de dezembro de 2016, às 8h50, terça-feira à noite, há 7 anos e 28 dias atrás, essa mensagem ela transformou a minha vida.
Transformou a minha vida de fato, sabe? Nesse ano, que era o ano de 2016, eu estava louco, mas louco mesmo, para no ano de 2017 eu pirar no carnaval em Pinheiro. Olha a ideia do cara. De verdade. Nesse ano de 2016, foi o ano que eu não consegui pular o carnaval bacana, nem no ano de 2016 e nem no ano de 2015, porque eu não estava legal. No ano de 2015, eu estava muito ruim, porque eu estava fazendo um tratamento para gastrite, eu estava tomando vários antibióticos, eu não pude beber, mas ainda assim eu fui. Mas não pude beber, então se a gente não bebe, né, a gente não se sente lá, aquelas coisas. Tô indo só por ir. Mas aí no ano de 2016, eu tive um acidente de moto no ano do final de 2015, no ano de 2016 eu não consegui ir novamente pro carnaval como eu queria. Eu fui de muleta. Mas eu não fui como eu queria porque eu não podia beber, porque eu também estava tomando antibiótico. Eu fui de muleta, ainda comprei cerveja sem álcool para me ir. Olha como é que a gente age quando a gente está no mundo, né? Não tinha tempo ruim, eu fui de muleta, né? Não era aquela muleta das igual a sua não, dona Maridade, que a sua da segura aqui. Eu fui de muleta aquela de segurar mesmo aqui, com a perna enfaixada e com um isoporzinho aqui, com cerveja sem álcool, né? Porém, depois desse carnaval de 2016, eu comecei, né, ali no mês de março, por aí eu comecei a frequentar, a simpatizar com a igreja evangélica. E eu comecei a ir para a igreja evangélica, comecei a ir para aquela quadrangular do Monte Castelo, comecei a ir através do meu cunhado, o marido da minha irmã, que apresentou a igreja pra gente, depois ele saiu e a gente ficou. Olha só como Deus faz as coisas, né? E a gente foi, e lá minha mãe se converteu lá, e aí a gente ia, né, para a igreja normal, aos domingos. Eu virei aquela pessoa que ia para a igreja no domingo, que pecava durante a semana inteira, né, fazia tudo de errado, e no domingo ia dar aquela maquiada na igreja. E aí, indo para lá, a gente começou, do meio do ano para o final, a gente começou a se envolver com célula. Eu, a minha esposa e o meu filho. E a gente começou a se envolver com célula, e aí o primeiro dia que eu fui numa célula, aquilo ali foi um parto para mim. Que eu falei assim, eu vou naquele lugar, aquelas pessoas elas vão me botar para me falar ali, eu vou morrer de vergonha aqui, e eu não suporto falar no meio desse pessoal. E aí eu fiquei agoniado, não, eu não vou, Vanessa, rapaz, vambora, rapaz, é bacana, vou conhecer um pessoal novo da igreja, eu não vou, rapaz, não vou. E aí com muita luta ela me convenceu aí, a gente começou a se envolver com célula, e foi um tempo assim, bem legal. Foi um tempo que, através da célula, a gente começou a ir mais vezes na igreja, não somente no domingo, mas a gente começou a ir às terças, às quartas. E aí, nesse tempo, eu ficava conciliando a minha vida no mundo e a minha vida na igreja. Eu era como se fosse um primo, não era irmão, eu era um primo. Eu vivia na igreja com o pessoal da célula, brincava, ia para a comunhão, mas eu ainda não era crente, eu ainda bebia. Eu ainda pirava por aí. E aí, no finalzinho quase do ano, meu pai preparou o quintal dele lá, botou uma churrasqueira, botou um freezer, botou um monte de coisa lá pra gente, da família, ficar bebendo lá no quintal no final do ano. E aí, eu me lembro que na estreia desse ambiente que ele fez lá na casa dele, a gente começou a beber. E aí, nessa que a gente começou a beber, eu já vinha sentindo, assim, uma angústia muito grande quando eu começava a beber. Eu bebia, aí do nada eu sumia. Tava parecendo Mr. M. Todo mundo tava me chamando de Mr. M. Quando eu começava a beber, eu tava num posto de gasolina bebendo com alguém, aí do nada eu sumia. Pá, cadê tu, rapaz? Não, eu vim embora. Eu vinha embora, chegava em casa, deitava e ficava assim, olhando. Cara, tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. Não sei o que tá acontecendo comigo. E aí eu me lembro que nesse dia, que foi o dia que papai inaugurou lá, que a gente bebeu muito, assim, aí eu peguei e fugi de lá, fui lá pra casa, eu morava numa kitnet ainda, e eu deitei numa rede, olhei pra cima e disse, gente, tá tudo girando, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou morrer agora aqui. E aí eu falei assim, por que eu tô fazendo isso, cara, com a minha vida? Eu não tô entendendo, eu só tenho 21 anos, eu tinha 21 anos nessa época, agora eu tenho 22. Mas isso foi há 7 anos atrás, faz o cálculo aí. Mas, com 21 anos de idade, eu me perguntei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Isso já era novembro. E aí, fevereiro já estava chegando e eu ainda não tinha perdido essa expectativa de ainda pular um carnaval. Eu falei, não, eu já estou envolvido com a igreja, então eu vou pular só mais esse carnaval e aí, né?
eu me converto. Aí o negócio muda. E aí, nesse dia, 13 de dezembro de 2016, essa palavra aqui que eu estou pregando para vocês, ela partiu o meu coração de tal forma, ela esbagaçou o meu coração. Eu não estou falando isso aqui para impressionar vocês, não. Eu estou falando aqui só para chegar assim e dizer para vocês o que eu senti naquele momento que essa palavra tocou o meu coração. Eu senti uma coisa que eu nunca senti depois então daquele dia. O meu coração, ele ficava apertado, eu pensava que eu estava infartando. Eu disse, gente, eu nunca senti isso. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu começava a me segurar na cadeira, começava a me contorcer. Eu estava de um jeito que eu estava meio que pegando um fogo ali na cadeira. Eu queria sair correndo no meio da igreja. Eu queria sair correndo dali. Mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí, quando eu me olhei ali naquele lugar, eu disse, cara, isso aqui só pode ser uma coisa. Eu tenho que mudar de vida hoje. E essa palavra, ela rasgou meu coração. Ela veio assim, ei, só quem pode transformar o teu coração é Jesus. Só quem pode transformar a tua vida hoje, agora, da água pro vinho. Tu acordou no mundo, mas tu vai dormir crente. É Jesus. E naquele momento eu não consegui me manter de pé. Eu falei assim, eu tenho que fazer isso hoje, porque senão eu vou cair duro aqui. Depois disso eu virei até corredor, ganhei primeiro lugar em corrida junto com o pastor Daniel, e eu nunca cheguei em primeiro lugar botando os bofs para fora como eu estava botando os bofs sentadinho naquela cadeira. Pense numa sensação. Eu falei, meu Deus, eu acho que se eu não aceitar Jesus agora na minha vida, eu vou morrer aqui. Eu fui até lá e me derramei aos pés do Senhor. E daquele dia então, eu disse para Deus, eu sempre falava, eu vou entrar para nunca mais sair. Eu vou entrar e dar o meu melhor até o fim. Sem retroceder, sem olhar para trás. Botar o pé e ficar aí chamando quem estiver do meu lado. E eu me entreguei aos pés do Senhor. E de lá, então, eu nunca mais retrocedi, cara. Eu nunca mais caí. Não estou falando mal de quem porventura cai ou algo do tipo, mas... eu senti o cheiro de cerveja. Nossa, meu Deus, eu estou com uma vontade de tomar uma cerveja. Não. Isso foi algo que o Senhor, de fato, transformou. Que hoje eu passo, sinto o cheiro assim de cerveja, assim, aquilo ali já me dá uma gastura, já tenho vontade de vomitar quando eu olho. Acho que eu me lembro da última vez que eu estava na rede, que eu olhei para o teto. Só me vem essa imagem. E aquilo ali Deus tratou tanto e transformou tanto o meu coração nessa área que, gente... E graças a Deus, eu nunca mais olhei para trás para esse tipo de coisa que eu fazia. E eu sou fruto, de fato, desse sinal que Jesus operou na minha vida, desse milagre. Mas que o milagre não para em mim, ele aponta para alguém. E essa é a chave aqui. Porque por muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente olha para as coisas que a gente consegue aplicar, que a gente aplicou bem aqui, porém eu estou falando do sinal que Jesus disse, olha, isso aqui está acontecendo, mas não o milagre está acontecendo, mas não é para parar no curado, não é para parar na pessoa que se transformou, mas é para apontar que Jesus transformou essa pessoa e Ele é o único que tem poder para fazer isso. É sobre isso. Essa transformação da água para o vinho é para apontar para isso. E vocês, com as suas vidas transformadas, vocês precisam apontar para isso. Vocês precisam ser esse sinal que aponta para o Senhor, aquele que pode transformar vidas, aquele que pode restaurar vidas, aquele que pode mudar a vida daquela pessoa que porventura está na tua casa, que está te dando dor de cabeça. Essa pessoa pode amanhecer no mundo, mas ela pode dormir com vida eterna. Meus irmãos, então que nessa noite, ao ler sobre esses sinais, sobre esses milagres na Bíblia, nós possamos crer ao Senhor, como aqueles discípulos creram no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Amém? Fica de pé no teu lugar, vamos orar.